Giovana estava perguntando o seguinte, vamos começar, o que é a kombucha? A gente tem um chá, é uma bebida gasosa, o que é? Então, bem, novamente, bom dia, Letícia, bom dia, Cacá e todos os ouvintes aí. A kombucha, na verdade, é uma bebida fermentada, é um processo de fermentação e a base dessa fermentação é o chá verde, que é conhecido como Camellia sinensis, né? O famoso chá verde, que é muito usado para várias dietas de emagrecimento, excelente para aumentar o tônus vital e tantas outras coisas. A kombucha, ela é um fermentado com essa base. A base inicial seria um chá verde adoçado e a gente adiciona uma colônia de bactérias e leveduras. Essas bactérias e leveduras, elas fazem a transformação desses nutrientes do chá em vários outros nutrientes, compostos bioativos e fitoquímicos. E isso tudo é então, natural. A gente tem aí, após o processo de fermentação, uma bebida com muitas qualidades nutricionais. Isso é tudo natural. Tudo isso que você está falando, esses processos todos são naturais. Todos os processos naturais. É chamada uma fermentação selvagem, como a fermentação do iogurte natural, quando Sim. você inicia o processo de fermentação de iogurte natural, quando você faz uma fermentação de uma bebida muito conhecida, que é o kefir, né, que você pode fazer tanto com água ou leite. Na verdade, todas essas fermentações naturais são de bactérias que povoam o nosso meio ambiente. Então, nós temos no nosso meio ambiente uma infinidade de bactérias e no momento que você tem uma colônia, essa colônia ela já é criada, então você já tem mais ou menos fixa uma quantidade de bactérias e leveduras que enriquecem essa bebida, tornando ela uma bebida probiótica, que ajuda a reconstituir a tua chamada microbiota intestinal, é um novo termo, que as pessoas falam muito de flora intestinal, na verdade. Sim. A microbiota é muito mais completa do que flora, então esses micro-organismos, eles vão ajudar a repovoar a tua microbiota intestinal, que pode estar degradada por uma alimentação convencional, cheia de corantes, de conservantes, ou por excesso de álcool, ou até por ter uso de antibióticos, por exemplo. Certo. Agora, qual é a frequência com que as pessoas devem tomar o kombucha? Aliás, também foi encaixar aqui uma curiosidade. É o kombucha ou a kombucha? Porque eu não falam sei. também kombucha, né? É kombucha? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Porque se você falar ou chá kombucha ou a bebida kombucha. Entendi. Então, pode ser um ou outro. Né? Não tem problema. Você vê que a diversidade é tão grande que até no nome a gente pode utilizar os dois gêneros. Tá. Né? E como é que se deve tomar? Porque existem algumas bebidas que existe uma recomendação, por exemplo, que a pessoa tome em jejum, ou então eventualmente tome antes de dormir, ou junto a uma refeição. No caso do kombucha, como é que é? Bom, Cacá, é o seguinte, como a gente teria assim, três principais propriedades da kombucha. A gente tem o efeito probiótico, que é esse que eu te falei. Temos o efeito antioxidante, porque no processo de fermentação são gerados muitos ácidos orgânicos. A maior parte desses ácidos é o ácido acético, aí a gente tem ácido glucônico, ácido glucorônico. Então são vários ácidos que contribuem no processo de desintoxicação. E a gente tem aí os elementos do chá verde, né, da Camellia sinensis, que atuam como antioxidante, que evitam os radicais livres e o envelhecimento precoce. Então, assim, a gente trabalhando essas três frentes, é sempre bom, se você quiser fazer um uso terapêutico, é sempre bom você tomar ou em jejum ou ao se deitar, para ter, assim,
potencializado os efeitos. E daí, você tomando 100 ml por dia já é suficiente para você ter uma reconstituição de microbiota, no caso. A regularidade é o mais importante nesse caso. Então, a gente tem assim, muitos médicos que receitam, que indicam os probióticos, na verdade, né? Porque kombucha é um tipo de probiótico, como o kefir, como os iogurtes naturais e tal. Então, eles são indicados com regularidade, porque para você reconstituir a tua microbiota é como você reconstituir uma floresta devastada. Você vai ter que plantar, regar e cuidar. Então não adianta você tomar um dia e parar. Agora, Jovan, você disse bem no início, né, quando você explicou quais são os elementos, né, que você utiliza para a fabricação da kombucha, você falou o açúcar. Que tipo de açúcar é esse? Ela é recomendada para pessoas com restrições a açúcares, os diabéticos, como por exemplo, pessoas que estão com restrição mesmo de alimentações com a base de açúcar? Sim, então, o açúcar, nós temos hoje muitas pessoas que estão produzindo em casa kombucha, conseguem uma matriz e preparam um chá e colocam e não tem um controle do quantitativo desse açúcar, porque qualquer processo de fermentação, ele vai ter um excedente de açúcar e qualquer processo de fermentação, ele gera álcool no primeiro momento. Certo? Entendi. Então, como a Kombucha Vivo Dia tem uma fábrica regulamentada, nós temos técnico responsável, um engenheiro químico que faz todos esses controles. Então, o nosso açúcar residual, por exemplo, porque dentro do processo de fermentação, Letícia, as bactérias, é como se elas comessem esse açúcar e transformassem esse açúcar em outros nutrientes. O açúcar é o alimento dessas bactérias e leveduras. Então, a partir desse momento que essas bactérias se alimentam, elas deixam apenas um residual, é muito pequeno. Em 100 ml, por exemplo, do produto final, a gente teria aí, em média, 2 a 3 gramas de residual de açúcar. Isso é assim, insignificante até para diabéticos. Então, não há restrição para diabéticos. É claro que qualquer diabético, se for fazer o uso, é bom consultar teu médico e é bom também verificar no rótulo, né, qual é o percentual de açúcar que você tem lá, o açúcar residual. E os sabores? De onde que você acrescenta os sabores à kombucha? Então, os sabores, normalmente existe o sabor original, que é o chá base fermentado, e aí você tem um sabor fermentado com mais, você tem assim um sabor mais próximo do chá verde mesmo. E os outros sabores, eles são adicionados para uma segunda fermentação. As fermentações, elas são 2 fermentações trabalhadas no processo. Então, você teria a primeira fermentação, que seria esse sabor original, e aí quando você adiciona sucos ou outras raízes, outros vegetais, você pode saborizar de acordo com a tua preferência, né? Então, lembrando que qualquer coisa que você adiciona, você está mudando as características originais. Então, isso pode gerar sabores indesejados, pode gerar aromas indesejados. Então, para que a bebida fique bem equilibrada e padronizada, é importante muito o acompanhamento desse processo de produção.